Povo de Deus, receba a paz do Senhor Jesus, da sua irmã em Cristo, Midian Oliveira. Estamos no propósito de ler a Bíblia inteira. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento com a leitura da Palavra de Deus. Vamos continuar a leitura em Gênesis capítulo 25, subtítulo: Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Versículo 1 a seguir. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã e Joxã, e Medã, e Midian, e Isbaque e Suá. E Joxã gerou a Sebá e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdel, e Mibsão, e Mispa, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafs, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Havilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Sur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estes são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú.
E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A leitura de hoje foi em Gênesis, capítulo 25.